Noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bem, hoje nós trazemos esse tema para a nossa reflexão e eu convido a todos para que nesse momento nós possamos nos preparar para esse início de reflexão. Então nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por nós estarmos mais esta noite conversando um pouquinho a respeito desses temas do Evangelho que tanto nos ajudam no nosso dia a dia, que ajudam na nossa evolução espiritual. E estamos aqui, Senhor, agradecidos e que possamos, Senhor, contar com as Tuas bênçãos durante todo o transcorrer da nossa reflexão da noite. Abençoa, Senhor, a todos nós. Abençoa, Senhor, os lares dos irmãos que estejam nesse momento nos assistindo e aqueles também que posteriormente assistirão esse vídeo. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, então vamos fazer uma reflexão dessa passagem do Evangelho, uma das parábolas que Jesus contou, sempre à luz da doutrina espírita. Então, vamos lá. Bem, parábola. O que é uma parábola? É uma narrativa alegórica que tem por objetivo transmitir preceitos morais ou religiosos como um meio fácil de fazer compreender uma lição espiritual. Então, é um meio fácil. Então, Jesus se utilizava desse meio fácil para quê? Para facilitar o entendimento do povo. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, não coloquem a candeia debaixo do alqueire, no item 3, Kardec coloca, inclusive, a passagem do Evangelho, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, quando Jesus explica para os apóstolos que para eles ele poderia falar de uma forma clara, porque eles poderiam entendê-lo, mas para o povo era necessário utilizar a parábola, porque era como se Jesus estivesse falando para crianças ainda espirituais, né? Então não havia ainda inteligência, conhecimento para poder o que? Assimilar o que Jesus iria falar. Então, para aquele momento evolutivo, era necessário que Jesus se utilizasse das parábolas. Inclusive, ele colocava nas parábolas elementos, figuras, quadros do cotidiano daquelas pessoas simples, não é? Agricultores, pescadores. Então, a parábola seria um recurso utilizado por Jesus para transmitir os seus ensinos, esperando o decorrer dos séculos, quando a humanidade já estivesse mais evoluída e tivesse condições de compreender melhor os ensinos por detrás da parábola. E é esse o papel do Espiritismo: levantar o véu, nos trazer o entendimento que Jesus, qual é a lição moral que Jesus queria nos trazer com aquela parábola? E é isso que nós trazemos aqui hoje, tá certo? Samaritano. O samaritano tinha uma aversão profunda com o povo judeu, a quem evitavam todas as relações de amizade e convivência recíprocas. Então, havia uma aversão recíproca entre samaritano e judeu. Por que nós estamos colocando isso aqui na introdução? Para que a gente possa entender, o contexto. Por que Jesus colocou o samaritano como personagem principal da parábola? Tá certo? Então, o samaritano era considerado como um protestante daquela época. Porque, veja, a crença tinha a mesma origem do samaritano e do judeu. A crença tinha a mesma origem. Só que com o passar do tempo aconteceu o quê? Divergências religiosas, divergências de opinião, que acabou afastando, e o que é pior, criando toda essa animosidade, chegando ao ponto do samaritano construir um templo religioso lá na Samaria para evitar o contato, ter que ir para Jerusalém, para ir no templo de Jerusalém para as festividades religiosas. Então era cão e gato, eles se detestavam.
tá certo? Então, para a gente poder entender o contexto, tá? Judeu e samaritano não se entendiam, tá bom? O samaritano ele se opunha à religião judaica, tá? Bom, colocada essa introdução, vamos agora ao início da parábola. Bom, como é que se deu essa parábola, né? Se deu da seguinte forma. Nós vemos ali na imagem o doutor da lei. Quem era o doutor da lei? Era aquela pessoa que interpretava a lei para o povo, a lei mosaica. Então ele é uma pessoa culta, inteligente, que tinha conhecimento religioso, né? Chegou para Jesus, né? Jesus estava ali conversando com os discípulos, né? Ressaltando a importância dos seus ensinos, né? Dos ensinos que ele transmitia para os discípulos, até que justamente veio esse doutor da lei, abordou Jesus, perguntando: mestre, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E aí Jesus diz para ele: o que diz a lei? Como consegues interpretá-la? E aí ele responde: devo amar ao Senhor meu Deus, né, de todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento e ao meu próximo como a mim mesmo. E aí Jesus diz: respondestes bem, então faz isso e viverás. E aí, para se justificar, ele pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? Veja, o meu próximo. Então ele está já de imediato já selecionando, né? Quem é o meu próximo? Porque diz que eu ouvi até um orador, né, muito conhecido, né, espírito, estudioso do Evangelho, Haroldo Dutra Dias, ele diz: haviam dois grupos, né? Um grupo maior, grupo majoritário, que interpretava o próximo como sendo apenas o povo judeu. Então eu devo ajudar apenas aquele que é judeu. E um grupo menor, o grupo minoritário, que interpretava o próximo como sendo todo mundo. Então o que o doutor da lei esperava? Que Jesus, era uma pegadinha, que Jesus respondesse a todo mundo. Aí já ia gerar o quê? Uma polêmica, uma discussão. Jesus, como conhece a todos nós, a cada um de nós, sabe do que se passa dentro de nós, né? Não atendeu às expectativas do doutor da lei, não respondeu isso. Como é que foi a resposta de Jesus quando ele fez essa pergunta? A parábola do bom samaritano. E aí ele começa. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Um homem. Jesus cuidadosamente não identifica esse homem. É o único personagem da parábola que não se identifica. Então, não se sabe quem era esse homem, qual era a sua nacionalidade, qual era o seu idioma, não se sabe nada dele, tá? Foi assaltado por ladrões que o despojaram de tudo, cobriram-no de feridas, deixando-o quase morto. Então, passou por isso. Um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar longe. Sacerdote, quem era o sacerdote? Era um homem religioso, encarregado de cuidar de assuntos religiosos. Ele não parou. Bom, segundo as regras religiosas deles, das regras mosaicas, se aquele fosse um cadáver, que ele não sabia como é que estava aquele homem, não sabia quem era, se estava vivo, se estava morto. Então, se fosse um cadáver, ao tocar no homem ele ficaria impuro. E para participar de uma cerimônia de purificação era uma dificuldade. Outra coisa que o impedia também, ele só poderia ajudar se fosse judeu. Como ele não sabia se aquele homem era um judeu, Jesus não identificou. Então, qual era o foco do sacerdote? Não era o homem caído na estrada. Era se preservar, né? Atender às regras religiosas e se preservar, né? Não ficar impuro, vamos dizer assim, né? Dentro das regras. Ele atendia às regras religiosas e não queria se comprometer, até perante as outras pessoas. Então, passou adiante. Um levita que vinha mais atrás, ao ver o homem caído, também passou longe. Quem era o levita? Era também uma pessoa religiosa, era o ajudante do sacerdote.
e o sacerdote estava mais à frente. Ele observou o que o sacerdote fez. O sacerdote não parou, ele fez o mesmo, também passou adiante. Mas um samaritano, ao passar por onde o homem estava caído, foi tomado de compaixão. Veja só, vocês já imaginam como é que estava esse doutor da lei, né? Ao ouvir já Jesus colocar o samaritano ali como aquela pessoa que atendia aquela lei de Deus que ele respondeu para Jesus. Amar a Deus, né? Com todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha força e ao meu próximo como a mim mesmo. O samaritano é que estava fazendo tudo isso. Então veja, olha só, o samaritano ele foi tomado de compaixão. Como foi tomado? Então havia um agente oculto que despertou esse homem para a compaixão. Quem era? Deus. Então o samaritano ele entrou numa sintonia divina que fez com que ele se aproximasse do homem caído, né? Colocasse azeite, né? Que tinha aquela função de um antibiótico natural, vinho, né? Que era como se fosse um bálsamo, um analgésico, enfaixou lá onde estava o machucado dele, né? Colocou ele no animalzinho dele, né? Para levar ele lá para uma hospedaria, né? Para uma estalagem. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo: olhe, quando eu retornar, se tiver mais alguma despesa, eu vou pagar. Então o senhor faça por ele tudo o que for necessário. Imagina como estava esse doutor da lei ouvindo tudo isso. Lembra que nós falamos lá no início? Como é que era a relação entre judeu e samaritano? Detestavam-se. E Jesus coloca o samaritano como aquele que cumpriu a lei de Deus. Então, ao final, Jesus faz a pergunta para o doutor da lei: qual dos 3, a seu ver, parece ter sido o próximo daquele que foi assaltado? O próximo daquele que foi assaltado. Olha só. Lembra aquela pergunta inicial do doutor da lei? Quem é o meu próximo? Agora a pergunta mudou de perspectiva. Jesus sabiamente colocou o quê? A perspectiva do homem caído na estrada. Então é como se Jesus estivesse falando assim: olha, se coloca você no lugar, se você fosse o homem caído na estrada, quem seria o seu próximo? E aí a resposta do doutor da lei foi: aquele que teve misericórdia dele. Veja que ele não conseguiu nem pronunciar a palavra samaritano. Ele respondeu: aquele que teve misericórdia dele. E aí Jesus fala ao final: vá e faça o mesmo. Então veja, vamos às reflexões. O doutor da lei, uma pessoa conhecedora da lei, conhecedora da religião judaica, não é? Inteligente, né? Uma pessoa, né, que conhecia a teoria, mas a prática não acontecia. Ele desconhecia a prática, né? Esse é o amor dos egoístas. Quem fala isso é o Carl Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele vem colocar esse amor, né, do doutor da lei, esse amor que Jesus coloca, né, como do sacerdote, do homem religioso, do levita, como o amor dos egoístas, né? É aquele amor seletivo, né? Se nós colocarmos para os dias de hoje, bom, eu vou dar bom dia para ele, mas para ele eu já não vou dar bom dia para esse. Ah, eu dou um sorriso para fulano, mas para o cicrano não. Ah, eu vou só falar com aquelas pessoas, mas com aquelas ali não. Então você vai selecionando, né? Mas na verdade, o que Jesus vem nos mostrar? Que o amor verdadeiro, ele não encontra essas barreiras, essas fronteiras. Nós precisamos amar incondicionalmente. É muitas vezes desafiador para nós, mas esse é o caminho de todos nós que buscamos atender ao modelo, ao guia que se chama Jesus, né? Então, é isso. Vamos lá. Bem, na parábola, Jesus coloca o samaritano numa posição superior em relação ao sacerdote.
que o diferenciavam? O que diferenciava o samaritano do sacerdote? A caridade. Então, a caridade estava presente no gesto do samaritano, que o fez o quê? Estar numa posição superior ao sacerdote. Por isso é que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, Kardec vai dizer que toda a moral do Cristo se resume nessas duas virtudes, caridade e humildade, que estão em oposição àquelas duas chagas da sociedade, né? Que retardam o nosso progresso espiritual, que são egoísmo e orgulho. Né? Então, caridade e humildade, na verdade, o que ele fala ali, Kardec? São o caminho, essas duas virtudes são o caminho para a felicidade eterna. Veja, a gente está falando aqui na felicidade eterna, não é a felicidade passageira do mundo. Às vezes você fala assim, nossa, se eu tivesse aquele celular que estão colocando agora, moderno, atual, eu seria uma pessoa muito feliz. Ok, eu poderia até ficar feliz por algum período, por alguns dias, mas logo aquele celular já iria fazer parte da minha rotina diária, eu já até esqueço dele e essa felicidade ia passar. Né? Mas não, aqui nós estamos falando, o que nos fala aqui a caridade? Da felicidade eterna. Então, muitas vezes, quando, vamos dizer, vamos colocar nessa história do samaritano, né? Ele deveria ali, com aquele gesto, né, de ajudar aquele nosso irmão, aquele irmão caído na estrada, muito provavelmente ele devia estar feliz por ele estar fazendo isso. Então, a caridade nos traz essa felicidade que nós já podemos sentir na nossa encarnação aqui, na nossa encarnação. Por quê? À medida em que nós, assim como o samaritano, né, cada um dentro da sua da sua posição, né? Mas de toda forma, quando a gente realiza a caridade, a gente sente aquela felicidade que a gente não consegue muitas vezes descrever por palavras. Ou seja, a gente pode estar passando por problemas. Os problemas podem existir na vida da gente, mas essa felicidade que a gente sente quando a gente realiza o bem, nenhum dinheiro do mundo compra. Nenhum celular do mundo vai substituir. Percebe? Então essa é a felicidade eterna. Graças a quê? A caridade e a humildade, que está acima do convencionalismo humano. Então nós precisamos nos desembaraçar desses convencionalismos. Porque a caridade está acima desse convencionalismo de regras, de normas. Né? Quando a gente tem a oportunidade de fazer o bem, deixamos de lado o convencionalismo. Porque esse era o problema daqueles religiosos. Percebe? O que era o problema lá do sacerdote? Não, posso ficar impuro, não. Nos dias de hoje, são outras convenções que muitas vezes nos afastam de fazer o bem, de realizar a caridade. Né? Por isso que, nesse mesmo capítulo 15 do Evangelho, Kardec vai colocar aquela passagem da primeira carta aos Coríntios, em que Paulo coloca a caridade acima da fé. Entre a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. E aí, comentando sobre isso, o que Kardec vai falar? Por que a caridade está acima da fé? Porque ela está ao alcance de todos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, e independe de qualquer crença em particular. Então, a caridade está acima de tudo isso. Né? Caridade está acima de tudo isso, tá? Veja que o sacerdote, o doutor da lei, eram uma pessoas de fé, mas faltava o quê? O mais importante, que é justamente a caridade. Aqui nós vamos ter alguns slides em que nós vamos trazer algumas reflexões nos livros de Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier. Se nós formos pesquisar nos livros de Emmanuel, há muitos livros dele comentando sobre essa passagem da parábola do bom samaritano. Inclusive, num deles ele fala que a parábola do bom samaritano é como se fosse um brilhante divino com diversas faces. E ele vai trazendo nesses diversos livros, né, justamente cada um deles ele traz uma face. Aqui a gente traz poucas, algumas delas selecionamos algumas por questões de tempo, mas fica o convite, né? Se vocês fizerem uma pesquisa nos livros de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier,
vários deles, né? Então é muito bonito esse mergulho no tema, né? Então, um deles é esse, né? Então ele fala assim: quase sempre temos os caídos do reduto doméstico. Então veja, primeiro a gente gostaria de comentar sobre isso que a gente sublinhou ali, os caídos. Então, na parábola, Jesus cita o homem caído na estrada, que simboliza o que esses caídos? Aquelas pessoas que passam por algum tipo de dificuldade. Então, o da parábola ele estava ferido fisicamente, mas existem aqueles que estão feridos na alma, estão passando por algum tipo de depressão, algum transtorno, algum problema. Então, o Emmanuel vem salientar de que, quando nós falamos no próximo, o familiar é aquele que é a quem precisamos prestar imediata assistência. Então, se nós sabemos que o próximo são todos, que nós não podemos selecionar, que não é amor seletivo, então a caridade deve ser destinada a todos, essa caridade ela deve sempre iniciar dentro do reduto doméstico. Então, muitas vezes, na correria do dia a dia, como a gente já está acostumado um com o outro, e muitas vezes você não observa a real dificuldade pela qual aquela pessoa está passando, né? E precisamos prestar uma cooperação ativa. Logicamente que, a partir do familiar, inclusive nessa lição desse livro, Emmanuel vai falar, começa no lar e vai se estendendo. Vizinhos, colegas de trabalho, amigos, e você vai estendendo. Esse raio de amor, de caridade, ele vai se ampliando cada vez mais, né? Então, o objetivo é esse, que a gente amplie esse raio de amor, mas ele vai sempre iniciar onde? Ele vem salientar, no reduto doméstico. Então, precisamos sempre ter esse olhar caridoso para com o familiar, tá? Outro, então aqui ele vai falar assim, olha, praticar o que aprendemos com Jesus. Então, é a necessidade de fazer. Como ele falou para o doutor da lei, faz isso e viverás. Então, o que é praticar? É fazer, né? Então, Emmanuel vai falar dos espíritas, né, em especial, né, no caso, que procuram praticar o que aprendem com Jesus, como sendo os novos samaritanos, né? Então ele conclama a todos nós, né, que nos situemos no lugar daquele que necessita de amparo. Como esta imagem deste homem transferindo, né, doando aqueles alimentos para aquela pessoa com seu filho, né? Logicamente que esta mulher que está recebendo estes alimentos, ela não espera que aquele homem vá resolver todos os problemas dela, mas aquela pessoa, ela vai doar o quê? Migalhas de amor. Emmanuel vai falar assim, é como se essa pessoa fosse um peregrino sedento, né, que espera um copo d'água para continuar seguindo. Então, vamos dizer, esses alimentos que esse homem está destinando a ela, pode ser que não resolva todos os problemas de alimentação no mês dela, mas esses alimentos em particular vão ser um alento, um bálsamo, uma ajuda e tanto. É como aquele bálsamo, aquele vinho lá, aquele bálsamo que ele colocou na ferida. Então, diante dos problemas que ela está enfrentando ali, aqueles alimentos podem ser até poucos, mas vão representar muito para ela, né? Vão ser um bálsamo. Então é isso se coloca em tudo, né? Então nós podemos, vamos supor, você pode ofertar um sorriso, né? Você pode dar um abraço, você pode oferecer, né, um ouvido para que uma pessoa possa desabafar. Quer dizer, são migalhas de amor, mas que fazem a diferença na vida da pessoa, tá certo? E aí Emmanuel vai falar, olha, essas pessoas a quem nós nos dispomos a ajudar, né, amanhã elas podem ser os nossos benfeitores. Porque a nossa passagem aqui pela Terra, nossa situação hoje, é transitória, é passageira. Então hoje nós estamos na condição de poder ofertar, né? Futuramente a gente não sabe. Aquela pessoa a quem a gente está ajudando hoje pode ser um benfeitor nosso amanhã, né? Porque tudo é muito transitório aqui na vida material, né? A gente não sabe o que vai acontecer futuramente, tá? Então, Emmanuel vem sempre salientar sobre isso.
né? Aproveitarmos o ensejo de ajudar, de servir, de fazer o bem, né? Outra face. Muitas vezes, diante de alguém que precisa de socorro, que precisa mais do que nós, Emmanuel nos diz, nós formulamos escapatórias. Por exemplo, quem sou eu? Não presto. Sou um fardo de imperfeições. Quem me dera poder? E aí ele fala, Jesus nos espera como somos e como estamos para servir. Então, como somos, podemos sim ser um fardo de imperfeições. Por quê? Nós estamos nesse mundo, somos todos filhos de Deus, ainda imperfeitos, estamos nesse mundo de provas e expiações. Então, todos nós temos virtudes, temos também os nossos defeitos morais, ainda carregamos conosco as imperfeições, mas mesmo assim Jesus nos espera para servir. Como estamos? Nossa, eu posso estar cheio de problemas, mas mesmo assim Jesus nos espera para servir, né? Porque é no serviço do bem que nós vamos nos melhorarmos gradativamente e vamos enxergar os problemas pelos quais passamos por uma outra perspectiva. A nossa visão dos problemas que carregamos, à medida em que vamos praticando a caridade, esse olhar vai se tornando diferente. A gente vai ter... É como se os nossos problemas não fossem tão grandes assim. Percebe? Então a nossa visão modifica. Não é que os problemas vão ser resolvidos. O nosso olhar diante dos problemas modifica. E aí Emmanuel vai falar, olha, nos coloquemos no lugar agora do viajante generoso, do samaritano. Ele, ao parar e se aproximar para ajudar aquele homem, ele poderia estar com um compromisso marcado, ele poderia estar prestes a resolver um problema familiar, um problema qualquer da vida pessoal dele, mas ele parou, ele destinou o tempo dele para fazer tudo o que podia por aquele homem caído na estrada. Então ele se sacrificou. Então, nós muitas vezes para servir precisamos sim sacrificar os interesses pessoais. Mas esse exercício é muito importante justamente para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa enxergar os nossos problemas de uma forma diferente. É só em benefício nosso, é ajudando o outro que eu vou também me ajudar. Tá? Então esse movimento de sacrificar os meus interesses para poder ajudar é um exercício benéfico para mim mesmo, né? E aí Emmanuel vai falar, se hoje nós temos o privilégio de dar, amanhã nós poderemos ter a necessidade de receber. Veja só, ele sempre traça isso. Olha, veja bem, aproveita a sua condição de hoje. Você não sabe como é que você vai estar amanhã. Então ele sempre fala isso, aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo no espiritismo, de fazer o bem, de praticar a caridade, percebe? Então ele repete, né? Porque nós precisamos de todas essas repetições, né? Precisamos. Aqui nós encerramos aquela parte e aqui nós trazemos um trecho de uma mensagem de Paulo Apóstolo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, esse capítulo que a gente tem mencionado muito, que praticamente a gente trabalhou com ele nesse tema, fora da caridade não há salvação. Ele encerra esse capítulo, que é o item 10. O que Paulo nos diz? Deixem que a caridade controle as suas ações, pois ela, além de impedi-los de fazer o mal, vai levá-los a fazer o bem. Então, não é só deixar de fazer o mal, mas também e principalmente fazer o bem. Então, veja, Paulo nos diz nessa mensagem, não basta uma virtude passiva, porque a virtude passiva, ou seja, simplesmente não fazer o mal, basta a indiferença, cruzar os braços e não fazer nada. Ok, não estou fazendo mal. Basta isso? Não, precisamos da virtude ativa. Para isso precisamos de quê? Da vontade, que é uma potência da alma. Como nós falamos, a gente precisa se dispor e às vezes a gente precisa sacrificar os próprios interesses para poder ajudar. Ai, mas hoje eu tinha que fazer... Não, mas se eu puder, lógico, existem situações e situações. Existem situações que muitas vezes a gente não vai poder comparecer, né?
Às vezes a gente está com algum impedimento físico, às vezes algum familiar também que está precisando, né? Então a gente, logicamente, tem situações e situações, mas se nós pudermos, precisamos vencer a nós mesmos e aproveitar a oportunidade de servir, não é? Emmanuel vai nos falar no livro Fonte Viva, né, lá no capítulo 126. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Por isso que precisamos da vontade, para sair da posição neutra, para sair da indiferença. Percebe? Então o Evangelho nos faz o quê? Nos movimentarmos, mãos à obra, fazermos alguma coisa, porque Jesus, ele não pregava apenas, ele só falava para o povo? Não, ele ensinava as suas lições, mas acima de tudo, ele exemplificava as lições, ele agia no bem, e é isso que nós precisamos. Precisamos aprender a doutrina espírita, muito importante aprender, precisamos participar dos cursos, muito importante também, mas nunca deixemos de valorizar justamente isso, fazermos o bem, né? Também tem um trecho do livro Rumo Certo, do Emmanuel, pela psicografia do Chico, em que ele fala, né, que para, para o samaritano, o homem caído na estrada foi o ponto de apoio para mais um degrau de avanço para ele, espiritualmente falando. Então, aquela pessoa que a gente muitas vezes vai ajudar é o ponto de apoio para nós, para que a gente possa ter um degrau de avanço para quê? Para aproximarmos-nos de Deus. Então, todos nós ansiamos o quê? Essa aproximação da presença divina em nós. Então, todos nós, na verdade, a evolução espiritual nos leva à aproximação de Deus. Então, para que isso aconteça, a prática da caridade é esse ponto de apoio. Então, o que Emmanuel fala? O homem caído na estrada foi o ponto de apoio para que o samaritano avançasse um degrau rumo à aproximação de Deus, né? Então, Emmanuel vai nos fazendo refletir de todos os ângulos, né? Então, que para nós fique essa lição, que nós aproveitemos essas oportunidades, porque essas pessoas a quem ajudamos são pontos de apoio para nós, né? Porque como a gente fala, não é para aquele homem caído, ele foi o samaritano foi a salvação dele, foi aquele, nossa, mas para o samaritano também ele foi um ponto de apoio, porque todos nós precisamos avançar para Deus, né? Então é isso. Nós caminhamos para o final e trazemos um episódio da vida do Chico Xavier que vem nos ensinar, né, com relação a essa questão, né, dos convencionalismos, né? Certa feita, Chico Xavier foi convidado para vir a uma casa espírita em São Paulo, na capital, porque era aniversário da casa e ele veio junto com amigos ali atendendo ao convite da casa espírita. E aí, quando ele chegou, ele precisou ir ao banheiro, que era no andar de cima. Ele subiu e foi até o banheiro. Enquanto ele estava ali, afastado, surgiu uma pessoa ali na porta do centro, um homem com algumas crianças, uns filhos, né? E aí, o espírito, um grupo de espíritas, um chegou para o homem e falou: mas o que o senhor está fazendo aqui, né? A uma hora dessas, com essas crianças, usando essas crianças, né? Porque o homem pediu dinheiro, pediu um donativo, né? Pediu uma ajuda. O senhor usar essas crianças para receber uma ajuda? Não, o senhor volte para sua casa, leve essas crianças embora. Deu uma sessão de moral no homem. Chico volta, retorna, né? Desce. E aí ele comenta com o Chico: olha, Chico, aconteceu isso, isso, isso. Aí o Chico: não, meu filho, não faça isso. Esse homem foi abandonado pela esposa, esse homem é um herói. Ele podia ter deixado essas crianças, mas não. Ele está com elas, está sustentando, está do lado delas, criando essas crianças sozinho. Vamos lá levar um dinheirinho. Aí pôs a mão no bolso para ajudar o homem. Aí todo mundo ficou sem graça, né? Todo mundo, não, eu também quero ajudar, quero ajudar. Todo mundo tirando dinheirinho, atravessaram a rua e foram lá atrás do homem para levar o donativo. Então, fica a lição para a gente, né?
para a gente pensar, para a gente refletir, né? Porque assim como aqueles sacerdotes, nós também precisamos prestar atenção, né? Nas escapatórias de que Emmanuel fala, nos convencionalismos, né? Que o sacerdote ali nos trouxe, né? As convenções da religião, as convenções do mundo. Então, que nós possamos colocar a caridade como esse farol, né? Então, ela está acima de tudo isso, né? Então, Chico sempre trouxe essa lição para nós, né? Que a caridade está em primeiro lugar, né, meus irmãos? Então, fica a mensagem, a reflexão para a gente, e a gente deixa essa mensagem final, que está no livro Fonte Viva, de Emmanuel, pela psicografia do Chico, que é a mensagem 126. E a gente separou um trechinho que diz assim: diante, pois, do próximo, que se acerca do teu coração cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Então, nós não podemos apenas aprender, como nós já falamos há pouco, não é? O conhecimento da doutrina espírita é precioso, mas não pode ficar apenas circunscrito à teoria, né? Que nós possamos sempre buscar esse segundo movimento, que é auxiliar o nosso próximo, servir, fazer o bem. Tá bom, meus irmãos? Então, muita paz, fiquem com Deus, obrigada pela atenção de todos, que nós possamos, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, aos benfeitores amigos, pela presença e pela oportunidade de nós estarmos mais uma vez aqui, compartilhando essas reflexões do Evangelho e da doutrina espírita. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada mais uma vez, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade.